Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o PCA, Programa de Conservação Auditiva. Mas afinal, o que é o PCA? É um conjunto de atividades que visam prevenir ou estabilizar as perdas auditivas ocupacionais. E é importante quando nós falamos sobre estabilizar é que o funcionário ter uma perda auditiva não é um impeditivo para que ele seja contratado pela empresa. Porém, se ele é contratado e a empresa já sabe que ele tem uma perda auditiva, nós temos que tomar todas as medidas para estabilizar essa perda e para que ela não seja agravada durante as atividades que o trabalhador exerce dentro da empresa. Isso vai acontecer por meio de um processo onde nós vamos trabalhar com a melhoria contínua e vai envolver uma equipe multidisciplinar, como nós vamos falar daqui a pouquinho, né? É importante que sejam realizadas ações planejadas entre essas diversas áreas da empresa, né? Como compras, RH, segurança do trabalho, medicina do trabalho, para que as ações sejam efetivas e o trabalhador lá na ponta seja beneficiado de forma preventiva para que a saúde dele, a saúde auditiva, seja preservada. A NR9, na sua nova versão, atualizada agora em 2020, ela traz, assim como no anterior também, que o nível de ação para ruído é 50%, né? Então metade da dose. E a gente sabe que para ruído isso equivale a 80 dBA. Uma questão importante que nós temos que estar observando é que o nível de ação é aquele ponto a partir do qual nós precisamos começar a tomar medidas de controle. Então, atingir o nível de ação, a empresa precisa se mexer, tomar medidas para evitar com que, por exemplo, haja exposições aí que ultrapassem o limite de exposição. Em se tratando do PCA, nós temos, como aspecto legal, também o anexo 2 da Ordem de Serviço do INSS 608, de 1988. Ela indica que as exposições a níveis de pressão sonora elevados, nessas situações, a empresa deve organizar, sob responsabilidade dela, um programa de conservação auditiva. Vale ressaltar que a ordem de serviço ainda cita o PPRA. Quando nós formos estudá-la, nós vamos ver, né? Porém, a partir de março de 2021, a gente sabe que vai entrar em vigor aí, então, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. A NR7, que trata sobre PCMSO, que inclusive foi tema da nossa última aula, lá no anexo 2, ela estabelece algumas diretrizes e parâmetros para o acompanhamento da audição dos trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados. Isso acontece através dos exames audiológicos, sejam eles de referência ou sejam eles sequenciais, né? Ou seja lá o admissional ou sejam os exames periódicos, fornecendo então parâmetros para que essas perdas auditivas possam ser classificadas. E aí, pegando esse trecho, do anexo 2, lá no item 8, ele vai falar sobre a PAIMPSE, que é a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, né? Esse tipo de perda, por si só, não indica, portanto, como nós já falamos no início dessa videoaula, a inaptidão do trabalhador, ao trabalho. Deve-se levar em consideração alguns outros parâmetros, histórico clínico, resultados dos exames, de otoscopia, idade desse trabalhador, uma vez que a gente também sabe que conforme nós vamos ficando mais velhos, nós temos uma tendência à perda auditiva, o tempo de exposição que ele já teve, exposto a ruído, então a gente também precisa observar, quais são os índices que nós temos no ambiente onde ele estará, caso seja, por exemplo, uma mudança de função, uma mudança de riscos ocupacionais, a demanda auditiva no trabalho para a função que ele exerce ali também, uma exposição não ocupacional, às vezes esse trabalhador, ele trabalha na empresa, mas quando ele sai da empresa, ele também é baterista numa banda, né?
Então, ou seja, ele está exposto a um ruído não ocupacional. Então, também é uma questão que a gente precisa observar, e isso a gente consegue colher nessas informações através de uma anamnese, né, com o trabalhador. A exposição a outros agentes de risco que possam afetar o sistema auditivo também é um fator importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, vibração, agentes químicos. Isso é importante nós estarmos observando. Os agentes ototóxicos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A capacitação, né, desse trabalhador, porque isso vai influenciar no uso efetivo, né, ou não, dos equipamentos de proteção individual. E friso aqui com vocês esse último item que fala dos programas de conservação auditiva, às quais esse trabalhador tem ou terá acesso, né? Então, isso é importante também nós estarmos observando. Então, dentro dessas medidas, no PCMSO, no anexo 2 da NR7, na verdade, ele também cita em relação à questão do PCA. A NR36, que é uma norma de segmento específico, né, que trata do abate e processamento de carnes e derivados, ela também estabelece que deve ser implementado um PCA para os trabalhadores que estão expostos a níveis de pressão sonora acima do nível de ação, que é, como nós já falamos, para ruído 80 dB. Está lá no item 36.12.5 da NR36. Lembrando que as demais normas são normas gerais e a NR36 é uma norma específica desse segmento, ok? Bom, quem elabora o Programa de Conservação Auditiva, o PCA? O exame audiométrico, né, ele deve ser executado por médico ou fonoaudiólogo, conforme resoluções dos respectivos conselhos federais profissionais. Esse item, ele tá lá, o item 3.3, ele está lá no anexo 2 da NR7. Então, por aí, nós já conseguimos observar que esses profissionais, ou seja, o médico e o fonoaudiólogo, eles têm a competência técnica para elaborar o programa, pois eles possuem conhecimento aprofundado em relação ao tema, né, de proteção auditiva. Portanto, a elaboração do PCA, ela fica aí a cargo do médico ou do fonoaudiólogo, que além de realizar o exame audiométrico, também tem esse conhecimento mais aprofundado em relação a esse tema. Porém, nós vamos ver que o PCA, para a sua implementação, também deve ter a participação de outros setores, né, dentro dessa empresa. O SESMIT é um deles. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, o que é o exame audiométrico, né? De acordo com a NR7, ela traz alguns parâmetros para a realização desse exame lá no anexo 2. Mas basicamente é um exame que vai ser realizado numa cabine audiométrica, como vocês podem ver nas figuras, aonde um fonoaudiólogo, o médico, ele vai emitir alguns sons em determinadas frequências, né, que estão também determinadas lá na NR7, e que se o funcionário escutar esse som, ele deve levantar a mão de acordo com o lado, né, do ouvido aí que ele está escutando. Basicamente, o exame, ele consiste numa avaliação nesse sentido, né? E aí esse som em várias frequências, e isso quer dizer que ele vai estar em diferentes volumes, né, para ficar uma linguagem mais fácil. E aí o trabalhador vai levantando a mão se ele escutar aquele determinado som. E aí o fonoaudiólogo vai anotar, né, esses dados em uma folha específica e vai avaliar se aquele trabalhador tem os limiares auditivos normais ou se ele tem algum tipo de perda, algum tipo de alteração, né? Hoje em dia a gente tem equipamentos modernos onde você tem um botão que você aperta se você escutar o som e aí ele já aparece lá para o fonoaudiólogo, e também temos equipamentos onde o trabalhador levanta a mão como um sinal de que ele está escutando o som, tá? Importante para nós profissionais do SESMIT essa informação que está lá no item 3.4 do anexo 2 da NR7. O empregado deve permanecer em repouso auditivo por um período de, no mínimo, 14 horas até o exame audiométrico. Essa é uma questão importante. Muitas empresas, né, têm consultorias ou assessorias que vão prestar serviços para ela. E
E aí ela contrata essa empresa e a empresa vai lá no próprio, na própria instalação da empresa realizar o exame audiométrico. Eles têm uma cabine móvel e aí vão lá realizar o exame. Uma coisa que é importante e tem que ter essa articulação, por exemplo, com a RH e com o SESMIT. Eu não posso, por exemplo, marcar o exame para o período da tarde se o trabalhador que vai realizar o exame começa as suas atividades no período da manhã. Porque se ele vai trabalhar o período todo da manhã numa área ruidosa, ele não vai cumprir o repouso de 14 horas, tá? Então, por isso é importante a gente observar essa questão. Então, geralmente, aqueles trabalhadores, né, que trabalham até às 5, 6 horas, nesse caso, trabalhador vai para sua casa e a gente marca o exame para o dia seguinte, no período da manhã, para ele conseguir cumprir aí, então, esse repouso auditivo, que é muito importante para a realização do exame audiométrico. Na elaboração, né, e gestão do PCA, a gente tem que contemplar alguns itens, né, algumas etapas, que é a monitorização da exposição, né, dos níveis de pressão sonora, então a questão, né, de como é a exposição desse trabalhador, os controles de engenharia que são tomados em relação a esses níveis de exposição, né, ou administrativos, como por exemplo revezamento, enclausuramento de máquinas, monitorização audiométrico, que aí nesse caso já entraria a parte dos exames, indicação também, né, dos equipamentos de proteção individual necessários, a parte de educação e motivação, então, ou seja, o trabalhador tem que passar por um treinamento. Por quanto tempo, né, nós devemos guardar esses registros e deve-se estabelecer uma sistemática, né, de guarda e também avaliação e eficácia do programa de conservação auditiva. Então, esses são alguns parâmetros mínimos que são observados dentro da ordem de serviço 608 do INSS. Importante ressaltar, então, né? Muitas pessoas pensam que o programa de conservação auditiva, ele se resume apenas a fazer um exame no trabalhador. E não é só isso, né? O programa de conservação auditiva é muito mais do que realizar audiometrias. Como nós falamos, envolve medidas de proteção coletiva, envolve medidas de engenharia, né, administrativas, e também envolve a questão de educação, né, de treinamento. No exame, né, na audiometria, a NR7 ela traz alguns parâmetros, né, do que deve constar. Então, no mínimo, o nome do trabalhador, da empresa, o tempo que ele ficou de repouso, o nome do fabricante, a data da última aferição da cabine acústica, né, do audiômetro, o traçado audiométrico e também o nome e registro do profissional que está fazendo esse exame. Periodicidade. Qual é a periodicidade dos exames audiométricos? Essa foi uma alteração que teve, né, na NR7, na atualização agora de 2020. Então, o exame audiométrico deve ser realizado na admissão, anualmente e na demissão. Obviamente que essa alteração ela aconteceu por quê? Antes, a NR7 ela trazia que o exame deveria ser realizado na admissão 6 meses após e depois anualmente. Então, agora não é necessário mais realizar o exame após 6 meses da admissão, né? Então, ele veio como na admissão, anualmente e depois na demissão, ok? Participação do SESMIT. Então, o SESMIT vai participar onde, né, nessa questão? Na avaliação e no monitoramento do ruído, quem faz as medições? Somos nós, né, profissionais de SESMIT, vamos lá, fazemos as avaliações com os dosímetros, né? Isso é importante. As orientações sobre o uso dos protetores auriculares, geralmente quem faz isso é o SESMIT, né, também, em conjunto com a parte de medicina, as palestras educativas, né, os treinamentos. E aí eu chamo a atenção de vocês também para um fator importante, que é a questão de compras, né? Compra de protetores auriculares. Essa questão é importante porque ela tem que ser determinada via questão técnica, né? Então, a partir do momento que eu sei que já foram tomadas todas as medidas de proteção coletiva, né? E que naquele determinado setor ou para aquela determinada função, além das medidas de proteção coletiva já estabelecidas,
será necessário o uso de protetor auricular? Quem tem que determinar o tipo de protetor, né, e a atenuação de forma técnica é o Departamento de Segurança do Trabalho, em conjunto aí com a medicina, né, que já fez então os exames, detectou aí, está auxiliando, né, nessa questão do monitoramento da saúde do trabalhador. Então, tecnicamente, é importante a comunicação entre compras e segurança do trabalho para que a compra do EPI seja feita de forma técnica, tá? Isso é extremamente importante. Então, se a gente for observar, os exames, né, vão ficar aí a cargo do médico, do fonoaudiólogo, mas a segurança do trabalho, compras, ela vai estar intimamente linkada, né, para que o programa de conservação auditiva tenha aí uma efetividade nas suas ações. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer uma atividade de pesquisa, tá? Em grupo, vocês podem se organizar e fazer uma atividade de pesquisa lá na ordem de serviço 608 do INSS, onde nós vamos pesquisar e descrever com as palavras de vocês, de acordo com o conteúdo que vocês vão localizar dentro da OS 608, o que vocês entenderam sobre os itens que estão relacionados abaixo, ok? Espero vocês lá no Teams para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão. Obrigada!